Olá, o meu nome é Marcos Polito, eu sou docente do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Londrina e nós vamos falar sobre a importância do exercício físico e da atividade física na promoção da saúde. Inicialmente vou fazer a definição de alguns termos que serão utilizados nessa abordagem. E vamos começar com a definição de saúde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde pode ser definida como um bem-estar físico, mental e social, independentemente da presença de alguma doença ou de alguma limitação física. Ou seja, uma pessoa pode apresentar uma doença crônica ou apresentar algum tipo de limitação física e ainda assim gozar de uma boa saúde, desde que esses aspectos físico, mental e social estejam plenamente satisfeitos. Em outras palavras, se a pessoa consegue conviver razoavelmente bem com esse problema que ela apresenta, ela vai ter uma boa saúde. E o foco dessa minha fala vai ficar restrito ao aspecto físico que contempla a saúde, devido à minha formação como professor de educação física. E uma das maneiras de se melhorar esse aspecto físico é por meio da realização regular de atividades físicas e de exercícios físicos. E qual seria a diferença entre atividade física e exercício físico? Esses termos, eventualmente, são utilizados como sinônimos, mas existem diferenças. A atividade física é qualquer movimentação corporal onde ocorra um gasto de energia. Essa movimentação corporal pode acontecer em atividades no trabalho, quando a pessoa precisa caminhar durante a sua ocupação profissional ou quando ela executa algum tipo de trabalho braçal. Essa movimentação pode acontecer em tarefas domésticas, como, por exemplo, limpar a casa, ir no mercado fazer compras, carregar as compras do mercado. E essa movimentação também pode acontecer no lazer, como, por exemplo, praticar algum esporte. E a gente entende como lazer aquele momento em que a pessoa está fazendo uma atividade que ela gosta de fazer. Já o exercício físico é quando existe um controle na execução da atividade física, principalmente no que diz respeito ao esforço realizado e à duração desse esforço. Então vamos dar como exemplo uma pessoa caminhando num parque. No primeiro momento, nós podemos garantir que essa pessoa está fazendo uma atividade física. Porém, se essa pessoa estiver caminhando em uma determinada velocidade e ela vai manter essa velocidade durante um determinado tempo, e tudo isso foi calculado levando em consideração o seu condicionamento físico e o seu estado de saúde, essa atividade física passou a ser um exercício. O exercício nada mais é do que um controle preciso desse esforço que é realizado. E tanto a atividade física, principalmente a atividade física de lazer, quanto o exercício, podem melhorar a saúde do indivíduo. Quando a gente analisa a diferença entre atividade física e exercício, a gente vai entender que o exercício pode garantir uma melhora um pouquinho mais eficiente, exatamente porque o exercício contempla um controle que a atividade física não contempla. Então, quando a gente pensa em um objetivo a ser alcançado, ele vai ser muito mais facilmente atingido quando a pessoa realiza um exercício. E a realização desse exercício de uma maneira sistemática é o que se denomina de treinamento. E as pessoas podem ter vários objetivos quando elas realizam o esforço físico, seja atividade física ou seja o exercício. A pessoa pode pensar em emagrecer, ela pode pensar em controlar o seu colesterol, ela pode pensar em ter uma melhor resposta de pressão arterial. Mas o principal objetivo do exercício físico, da atividade física, é a melhora do condicionamento físico.
A gente pensa em condicionamento físico quando estamos falando em melhora da condição cardiorrespiratória, melhora da força muscular, melhora da resistência muscular, melhora da agilidade, a melhora da coordenação motora. Tudo isso é conseguido de uma maneira principal quando a pessoa realiza a atividade física, o exercício. Por outro lado, alguns outros objetivos podem ser alcançados quando a pessoa realiza regularmente atividade física e exercício. E vamos considerar regularmente uma frequência semanal mínima de 2 vezes por semana, em dias não consecutivos. Obviamente, que se a pessoa puder e se ela tiver condições de se exercitar mais vezes na semana, ela tem uma melhora ainda mais eficiente do seu condicionamento físico. E melhorando o condicionamento físico, ocorre também uma melhora na saúde das pessoas. E isso pode ser visto em diferentes opiniões científicas, e aí eu cito um trabalho muito interessante publicado numa revista científica denominada Scandinavian Journal of Medicine and Exercise in Sports, que foi publicado em 2015, e mostrou que o exercício físico ele pode ser considerado, na maioria dos casos, como um medicamento, porque ele vai agir no organismo proporcionando reações químicas as quais não ocorreriam de outra forma. Essas reações químicas ocorrendo frequentemente é que vão causar adaptações no nosso corpo para que o nosso condicionamento físico seja melhorado. E essas reações químicas também auxiliam no tratamento e até na prevenção de até 26 doenças crônicas, as quais seriam ansiedade, depressão, estresse, esquizofrenia, demência, Parkinson, esclerose múltipla, obesidade, hiperlipidemia, síndrome metabólica, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, síndrome do ovário policístico, apoplexia cerebral, hipertensão arterial, coronariopatia, insuficiência cardíaca, claudicação intermitente, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, fibrose cística, osteoporose, osteoartrite, artrite reumatoide, lombalgia e câncer. Obviamente que algumas dessas doenças têm um componente genético muito forte, o que significa que a pessoa vai acabar desenvolvendo essa patologia. Porém, se ela realiza o exercício físico, ou se ela já realizava o exercício antes de ficar doente, muito provavelmente o impacto dessa doença sobre a saúde do indivíduo vai ser atenuado. E além disso, doenças oportunistas também devem ser atenuadas caso a pessoa já tenha um grau de treinamento razoavelmente elevado. Ou seja, movimentar o nosso corpo é extremamente importante para garantir uma melhora geral na nossa saúde. E nós também devemos lembrar que o nosso corpo ele foi concebido para a realização de movimento. Nós temos músculos que são fortes, nós temos músculos que são resistentes, nós temos um esqueleto que suporta impacto, que suporta produção de força, nós temos um sistema cardiorrespiratório capaz de ser aumentado. Enfim, nós temos todas as condições para que a gente consiga realizar esforços físicos e a gente possa continuar realizando esforços físicos ao longo da vida. E embora a ciência ela seja consensual no fato de que fazer exercício físico, fazer atividade física seja importante para a saúde, a ciência não é consensual sobre qual é o melhor exercício ou qual é a melhor atividade física.
E isso é extremamente importante porque abre um leque muito grande de opções. Então, a melhor atividade física, o melhor exercício, é aquele que a pessoa gosta de fazer. Então, se a pessoa realiza um exercício e ela não ficou muito confortável em fazer aquilo, ela pode mudar. Ela pode escolher uma outra forma de se exercitar, ela pode escolher uma outra forma de atividade física, de lazer. E existem grandes variações de esportes, de formas de treinamento, e provavelmente a pessoa vai acabar se identificando com um, e a partir daí ela começa a melhorar o seu condicionamento físico, e com isso ela vai melhorando o seu aspecto de saúde.